Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Um morador de um condomínio, ele foi condenado por vários ataques de homofobia, injúria e perseguição no prédio onde ele morava, isso no começo do ano, e agora saiu uma decisão de expulsão dele do prédio. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, toda semana pelo menos 2 novos conteúdos. Pois bem, então lá em Natal, na cidade de Natal, um homem ele foi preso em janeiro desse ano por vários casos de perseguição, ataques homofóbicos contra seus vizinhos. Esse homem ele tinha mais de 20 boletins de ocorrência e 14 processos, todos eles por, como eu disse, homofobia, injúria e perseguição exatamente contra os vizinhos dele nesse prédio. Em setembro, agora, recentemente, a justiça, então, ela ordenou que esse homem seja expulso do prédio, que na verdade o obrigou a ter que, no prazo de 30 dias, sair, desocupar o imóvel e se mudar para uma outra residência. E essa pode parecer uma medida um pouco drástica, porque fica parecendo então que está havendo uma violação a próprio direito à propriedade dele, mas é importante a gente lembrar que o direito de propriedade ele não é absoluto, assim como nenhum direito fundamental é absoluto, e tanto a Constituição quanto o Código Civil falam da chamada função social da propriedade. E aí, nesse sentido, o atual Código Civil, lá nos seus artigos 1228, parágrafo 2º, e 1337, caput e parágrafo único, eles vão deixar claro que a posse, a propriedade, ela tem que ser exercida de maneira a, por exemplo, cumprir a função social da propriedade, que vai implicar em uma série de coisas, como, por exemplo, o bom convívio, a urbanidade, o bom trato para com os vizinhos. E, especificamente, o 1337, ele vai prever a possibilidade dos condôminos, para uma maioria de 3/4 em assembleia, determinarem medidas de imposição de multas e outras medidas coercitivas contra aquele vizinho, contra aquele condômino que esteja violando normas, seja do próprio condomínio, sejam normas do direito civil, como a questão do sossego, da paz, etc. Essa decisão, que exige um quórum bastante alto, de 3/4, tem sido utilizada por analogia por vários tribunais para permitir também que a Assembleia Condominial possa expulsar, inclusive, aquele vizinho que perturba a ordem, que não respeita as normas, enfim, eventualmente, inclusive, que deve condomínio e não paga e coisas do tipo. Nesse caso, a decisão não veio da Assembleia, veio exatamente do Judiciário, porque se entendeu que as vítimas dessa pessoa moram exatamente no mesmo lugar, todos os ataques aconteceram, pelos quais ele está sendo ou investigado ou já foi inclusive condenado, aconteceram exatamente contra vizinhos desse prédio, e a justiça então entendeu que ele deve se mudar para um outro lugar, que ele não pode continuar morando no mesmo local. É uma decisão bastante interessante, porque ela coloca aí nos seus devidos lugares a questão da LGBT mais fobia como um crime que implica aí, em consequências não só do ponto de vista penal, mas também civil, numa restrição ao direito de propriedade, uma readequação aí, da moradia da pessoa que comete esse tipo de crime, e isso reforça, na verdade, a decisão do STF que entendeu que se trata aqui de um caso de racismo, e como caso de racismo há toda uma importância que a Constituição dá a esses casos, e eu espero sinceramente que casos similares possam ser, esse tipo de jurisprudência na verdade possa se assentar para casos similares a estes. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.